Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Dar continuidade na sessão que a gente estava lendo, né? Hoje a gente vai continuar a leitura do capítulo 14, sessão 11, página 316. Lembrando que ontem, como o Lu não participou da live, a gente leu a lição O Poder de Decisão é Meu. E hoje a gente volta à sessão que a gente estava lendo no sábado. Nós paramos no parágrafo 8. Tá aí, amor, só fixar agora. Opa, obrigada. Vamos lá, lembrando um pouquinho sobre essa sessão, né? Ela se chama O Teste da Verdade. Jesus, basicamente, está trazendo aqui para a gente reconhecer algo muito importante, que é que a gente, nessa condição, né, que a gente acredita que estamos com a mente dividida, nós não sabemos para que serve coisa alguma. No sábado a gente recebeu mesmo aquela oração aqui um pouquinho, uma página anterior, que ele nos fala, né? Quando a tua paz é ameaçada ou perturbada de qualquer forma, dize a ti mesmo: eu não conheço o significado de coisa alguma, inclusive disto. E, portanto, eu não sei como responder a isso. Eu não vou usar o meu próprio aprendizado passado como a luz que há de me guiar agora. Então, basicamente, até agora, o que a gente leu, Jesus está nos convidando mesmo para esse lugar na mente de não saber, né? Para poder dar espaço para o Espírito Santo, que sabe, que tudo sabe, ir à frente, né? Deixar o Espírito Santo tomar o lugar dele na nossa consciência, que é o lugar de direito dele. Mas para isso a gente precisa abandonar essa frente, né? A gente ir à frente, abandona, deixar ele ir à frente, endireitando as veredas. É isso. E o quão é confortante se a gente topa experimentar isso, porque custa muito caro a gente saber. Uhum. Custa muito caro. Custa só a paz. E, então a gente continua seguindo agora na lição, nesse parágrafo 8, e vamos ver o que ele traz para a gente.
E antes da gente começar, vamos juntos aqui se unir mesmo com um único propósito de cura mesmo. Então vamos agora juntos aqui experimentar esse instante. Não importa o que parece que você está sentindo, está experimentando. Vamos juntos dar um espaço, dar um espaço. Abandonar qualquer pensamento, sensação, sentimento. E se abrir mesmo. Permitir que a verdade entre. Permitir que o Espírito Santo nos erga mesmo para fora desse sonho. E essa minha própria permissão já é o abandono de tudo que eu penso, que eu estou sentindo, de tudo que eu penso, o que penso. Vamos juntos agora permitir que a nossa mente seja inundada mesmo pela luz que há de nos guiar, que nos guia. Que nenhuma escuridão permanece quando essa luz está presente. E vamos permitir que ele nos mostre mesmo que todo o medo que está envolvido nessa mente separada seja desfeito, porque ele não é nada. Juntos permitir que ele nos convença. É isso, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos juntos aqui receber a leitura do parágrafo 8. Bom dia, tia Marta. Do parágrafo 8, sessão 11, o teste da verdade. Você lê pra gente, amorzinho? Leio. Vamos lá então. Parágrafo 8. Como é possível que tu, tão firmemente ligado à culpa e comprometido a assim permaneceres, estabeleças para ti mesmo a tua inculpabilidade? Isso é impossível. Mas esteja certo de que estás disposto a reconhecer que isso é impossível. A orientação do Espírito Santo é limitada apenas porque pensas que podes conduzir alguma pequena parte ou lidar com certos aspectos da tua vida sozinho. Assim,
queres fazer com que ele seja inconfiável e usar essa falta de confiabilidade fictícia como uma desculpa para esconder dele certas lições escuras. E limitando assim a orientação que queres aceitar, és incapaz de depender dos milagres para responder a todos os teus problemas por ti. Nossa, parece uma continuação do nosso encontro de domingo ontem, né? Que coisa, gente, como é tudo a mesma coisa mesmo. Que coisa mais linda. Eu sinto que é um convite, sabe? Não esconda nada, me traz tudo, só não proteja aí as tuas ilusões com os teus próprios truques para amenizar qualquer coisa, né? Qualquer ponta de, de alguma sensação fora da paz, traz para mim. Abre a tua mente, né? É impossível, você não consegue nesse estado, né, de culpa mesmo, né? Ligado à culpa, como ele fala aqui, né? Como é possível que tu, tão firmemente ligado à culpa e comprometido, e assim permaneceres, estabeleças para ti mesmo a tua inculpabilidade? Não dá, né? Não dá. É impossível mesmo. Então, e aí ele fala, né? Mas esteja certo de que estás disposto a reconhecer que isso é impossível. Quão é importante mesmo saber que sozinho a gente não consegue. Porque o estado da mente dividida é um estado só, né? Quando a gente está experimentando o sistema de pensamento do ego, a gente está sozinho, né? Porque é um estado individual, é um estado só. Todo senso de solidão vem do sistema de pensamento do ego. É um estado mesmo solitário. E, então ele está pedindo aqui, reconhece isso. Aí reconhece que isso é impossível, né? Você se convencer que você é inocente. Você não vai conseguir. Então reconhece isso. Porque reconhecendo isso, a gente abre espaço para o Espírito Santo nos convencer. Para quem está fora do sonho, né? A gente que está aqui acreditando muito que isso aqui é real, é impossível, né? Então, ele continua aqui frisando, né, a importância mesmo da gente reconhecer que a gente não sabe nada. E aí ele fala, né, a orientação do Espírito Santo é limitada apenas porque pensas que podes conduzir alguma pequena parte ou lidar, ó, gente, olha isso aqui, ou lidar com certos aspectos da tua vida sozinho. Meu Deus, ele está aqui falando. Aceita que você é completamente dependente de Deus. Completamente. E aí, né, a gente mantendo alguns aspectos, né, da nossa vida sozinho, a gente quer fazer com que ele, o Espírito Santo, seja inconfiável. E usar essa falta de confiabilidade fictícia como uma desculpa para esconder dele certas lições escuras. Então, nossa, vamos
juntos agora mesmo abrir a nossa mente, abrir completamente a nossa mente, deixar que tudo se vá, tudo tá aí agora na tua mente, qualquer coisa, não importa o que, qualquer coisa que pareça tá abalando sua paz, qualquer coisa que te traga incômodo. O incômodo, ele vem como... E qualquer incômodo, tá, gente? Corporal, físico, né? Físico, de algumas... Qualquer incômodo, ele vem como um convite. É como se o Espírito Santo estivesse falando através desse incômodo. Entrega para mim, não segura não. O incômodo, ele é muito bem-vindo, porque ele é um sinal, ele é um despertadorzinho ali tocando. Vamos lá, então. Próximo parágrafo. Aí eu cito aqui de trazer uma situação de, né, quando a gente teve, né, aquela diminuta e sã ideia de achar que a gente poderia se separar de Deus, né, a gente traz inconsciente, né, um sentimento de culpa muito grande, que é o que ele fala aqui, logo na primeira sentença. Como é possível que tu, tão firmemente ligado à culpa e comprometido, e assim permanecer estabeleça para ti mesmo a tua inculpabilidade? Então a gente traz no nosso inconsciente esse sentimento de culpa muito grande, né? E a gente foi convencido nesse momento, né, pelo nosso ego, né, de que a gente poderia seguir, vamos se dizer, o nosso caminho sozinho, né? De que a gente poderia ser independente de Deus. Então, isso foi uma armadilha do nosso ego, um grande convencimento, porque o ego ele tem uma lábia muito grande, vamos se dizer assim, né? Ele nos convenceu de que a gente poderia ser Deus fora de Deus, né? Independente do nosso Criador. Então, por isso que ele fala aqui também que a orientação do Espírito Santo é limitada apenas porque pensas que podes conduzir a alguma pequena parte ou lidar com certos aspectos da tua vida sozinho, né? Então foi o que a Paty falou. Isso é vamos dizer, para mim, né, na percepção do Luciano, um dos pilares, né, dos ensinamentos do curso de milagres é sobre a intransigência, né? Então Jesus está falando aqui, né, que se a gente acha que a gente pode lidar com alguns aspectos da nossa vida e outros a gente não pode, aí sim a gente chama o Espírito Santo, né? Aí também, né, nós estamos errando, vamos dizer assim. A gente não está entendendo a metafísica do curso de milagres, né? Porque o que Jesus está falando para a gente é que a gente precisa da orientação dele e do Espírito Santo para tudo que a gente for fazer aqui no mundo, enquanto a gente achar que a gente está aqui no mundo preso, né? Nesse corpo, tudo e tal. Então, assim, a orientação do Espírito Santo nós precisamos para tudo que a gente for fazer aqui, né? Então ele sempre fala, não existe hierarquia de ilusões, não existe um probleminha e um problemão. Qualquer problema pode ser um probleminha, tira a paz da nossa mente. E é isso, para o curso de milagres, né? A falta de paz, a falta de paz, né? É isso que nós temos que lidar, é com isso que a gente tem que lidar, é com o conteúdo da nossa mente. Então, a falta de paz é o início, vamos dizer, ou o despertador, como a Paty falou, de que nós fizemos a escolha errada. E aí a gente pode se lembrar que a gente pode fazer uma nova escolha a qualquer momento. Agora, 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 né? Então, eu sempre falo e brinco que o Espírito Santo não se cansa de escutar, né, as nossas orações, os nossos pedidos, né, as orientações que a gente pede para ele não se cansa, porque esse é o trabalho, entre aspas, do Espírito Santo, né?
Então, é atender os nossos pedidos no sentido, né, da nossa, no sentido, não vamos falar dos pedidos relacionados ao mundo, mas vamos falar dos nossos pedidos pela paz da nossa mente, pela cura da nossa mente, da gente achar, né, que o mundo ou o externo tem o poder sobre nós, né? O mundo não tem o poder sobre nós. Quem dá esse poder para o mundo somos nós, porque quem tem o poder somos nós. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos deu esse poder. E nós não estamos sabendo usar esse poder para a paz da nossa mente. Nós estamos dando esse poder para o nosso ego. Então, dando esse poder para o nosso ego, a gente realmente, né, está entregando para ele, né, toda a nossa, vamos dizer, a orientação ou tudo aquilo que a gente acha, né, que a gente não tem condições de fazer. E, na verdade, né, vamos nos lembrar que esse poder é nosso, porque na nossa criação, Deus deu para nós esse poder, né? Então, é muito importante durante todo o dia, quando a gente não estiver em paz, a gente poder se lembrar de que a gente está dando poder para o nosso ego, ao invés de reconhecer que esse poder está em nós. E uma vez que esse poder esteja em nós, a gente se lembre disso, a gente pode fazer uma nova escolha pelo Espírito Santo, pela paz da nossa mente, quando a gente não tiver no sentido pacífico, íntegro, vamos dizer assim. É isso. Perfeito. Uhum. É isso aí, Lu. A lição de ontem, o poder de decisão é meu. Meu, Eu é escolho. isso mesmo. Eu escolho permanecer na paz ou não. Sou eu que escolho. Independente do que pareça acontecer. Perfeito, vamos lá. Parágrafo 9. Pensas que aquilo que o Espírito Santo quer que des, ele deixaria de te dar? Não tens nenhum problema que ele não possa solucionar oferecendo-te um milagre. Milagres são para ti. E todo medo, ou toda dor, ou toda provação que tenhas já foi desfeito. Hum, Ele trouxe todos eles à luz, tendo-os aceito em teu lugar e reconhecido que nunca existiram. Não existem lições escuras que ele já não tenha iluminado por ti. As lições que irias ensinar a ti mesmo, ele já corrigiu. Elas não existem na sua mente em absoluto e em sua mente em maiúsculo, pois o passado não prende a ele e, portanto, não prende a ti. Ele não vê o tempo como tu vês. E cada milagre que ele te oferece corrige o uso que fazes do tempo, fazendo com que seja o seu. hum, Nossa, hum, é só realmente a gente se lembrar, né? hum, É um problema e ele já foi resolvido. uhum. É isso aí. Ô, Vivi, a Vivi fez uma pergunta aqui, Ah, eu né? vi. Que lindo, Lu. E como esquecemos esse poder? Por que isso acontece? Sim, a gente esquece, Vivi, porque o ego nos distrai com os problemas do mundo, as tentações do mundo, né? E então a gente esquece que a gente tem esse poder,
né? Então a gente ainda, né, enquanto a gente está treinando, enquanto a gente está buscando a prática, né, praticando, né, o perdão verdadeiro ou os ensinamentos do curso em milagres, a gente vai com a prática se lembrando disso mais rapidamente, né? Mas o mundo é uma distração, né? E o ego deixa a gente preso no mundo, com os problemas do mundo, né? Família, dinheiro, saúde, né? Essa vamos dizer, a tríade, né? É a É o tríade, cardápio do ego. é o cardápio do ego, né? Família, dinheiro e doença é assim, é o que ele mais gosta de nos distrair, né? Que são os nossos relacionamentos especiais, né? Então, assim, e aí ele mantém a gente focado no externo, né? Com a nossa lente, vamos dizer, virada para o mundo. E aí o curso de milagres, conforme a gente vai praticando, né, um vai lembrando o outro, a gente se lembra que o problema não está fora, né? Que na verdade a única coisa que a gente precisa fazer é virar a nossa lente para dentro e se lembrar que a correção que a gente tem que fazer está na nossa mente, é uma correção interna na nossa mente. Fora, no mundo, as coisas vão continuar acontecendo, né? E a única coisa que a gente pode fazer é pedir para o Espírito Santo trazer uma nova interpretação para a gente sobre aquilo que a gente acha que está acontecendo no mundo, fora da nossa mente, né? Quem tem o poder de fazer a gente se esquecer de tudo isso é o nosso ego, né? A Lembrando que esse gente dá o poder, poder, né? A gente dá o lembrando, nosso poder para é, ele. lembrando que esse poder não é dele, esse poder é Nossa. nosso, né? Então a gente deposita a nossa fé no nada, né? A gente deposita a nossa fé no nosso ego, que não é nada. Na verdade, o nosso ego nada mais é do que uma crença na separação e a gente depositou, né, essa fé nele e deixamos que ele tome conta da nossa vida. E aí, obviamente, que a nossa vida é a nossa mente, né? Então, por isso que a gente tem que praticar, a gente tem que um lembrar o outro, né? Então, essa união é muito importante entre nós, para um poder lembrar de que esse poder está em nós. O nosso ego, né? Nós lemos ontem bastante sobre isso no encontro, né, Vivi? O nosso ego não é nada, né? Então a gente, mesmo que a gente ainda não confie nisso, né? Mas a gente tem um professor que vai nos provar de que isso realmente é verdade. O ego não é nada, o poder é nosso, né? Nós nunca pecamos contra Deus e sempre quando a gente não estiver em paz, a gente pode fazer uma nova escolha. Então, conforme a gente vai praticando, isso vai ficando mais claro, a gente confia mais nesse caminho e aí a gente consegue, né, ter, vamos dizer, esquecer menos sobre isso, né, que você colocou. Como esquecemos esse poder? Sim, a gente esquece, porque o ego, o nosso ego, né, nos distrai com o mundo, com os, po- com os problemas externos, vamos dizer assim. É isso. Você falou no início, é muito legal isso, né? Sobre tentação, né? O que que é tentação para um curso em milagres, né? Uhum. Não são as coisas aqui do mundo, mas é sobre a gente achar que as coisas aqui do mundo, achar e acreditar que as coisas do mundo têm o poder de nos tirar a paz ou de nos dar a paz. Isso é Uhum. tentação, né? Trazendo de uma forma mais prática, né? O que é assim, o que é tentação é, é quando a gente às vezes está com algum problema, né? E aí você fala, nossa, tá parecendo muito que esse é o problema. Eu tô acreditando muito, tá muito tentador acreditar, pensar de outra maneira, porque parece que realmente isso está tirando a minha paz, né? Parece que eu preciso arrumar isso e não a minha mente. Então, essa é a tentação. E do mesmo jeito as coisas boas, né? Uhum. É muito tentador aqui, parece que isso me traz a alegria, parece que esse relacionamento me deixa, me traz completude, Uhum. sabe? Então, é muito importante, né, a gente
olhar, né, para essas palavras que às vezes pode trazer, né, uma outra conotação, né, como coisas que a gente não pode fazer aqui no mundo. Não, não é Hum, sobre isso, mas é sobre esse poder que a gente dá, né, para as coisas aqui. Então, do mesmo jeito, as coisas ruins tem momentos que é tentador, né, não acreditar que isso está na minha mente, não acontecendo aqui, né? E as coisas boas também, né? Então, eu uso muito assim, sabe, nos meus treinos e nas minhas conversas com Jesus, tipo, nossa, Jesus, está muito tentador aqui. Eu não estou conseguindo ver que isso, primeiro, foi uma decisão minha e depois eu projetei essa decisão fora. E isso está acontecendo por conta da minha decisão interna de não estar em paz, né? E do mesmo jeito as coisas boas. Nossa, Jesus, parece que isso aqui me traz alegria, me traz paz, né? Parece que esse relacionamento aqui me completa. hum, Aparecendo muito que é isso. Eu preciso da sua ajuda, sabe? Então, eu uso muito isso no meu treino e assim, e é perfeito, porque esse reconhecimento é o primeiro passo para a cura, hum, né? Então, é muito importante, assim, sabe? E é hum, muito legal porque você começa a ficar atento o tanto que a sua mente vai de encontro a justificar as coisas no mundo, como justificar o meu estado interno de acordo com o que eu estou vendo, sabe? Então, nossa, é uma oração muito presente, assim, no meu dia mesmo, no meu treino, em observar mesmo, sabe? Quando a mente vai para esses lugares, justificando o desconforto ou a alegria, né? Então, ou a paz, até a própria paz, né? Às vezes a gente, sei lá, tá numa situação, num lugar, você fala, nossa, tô aqui na mente, tenho certeza, Jesus, que são essas pessoas e essa configuração aqui que me trazem paz, hum, sabe? Ou mesmo alguma coisa quando parece dar certo, né? Nossa, Jesus, parece que a minha paz depende dessa situação dar certo como está dando agora. Mas eu não quero mais acreditar nisso, sabe? Eu não quero que minha paz dependa desse dar certo aqui no mundo, do que é certo para mim, que eu acho, sabe? Gente, é tão importante isso, assim, sabe? Olhar para isso, assim, a gente vai ficando mais atento mesmo e vai fazendo esse retorno para a mente com mais facilidade. Então, é muito importante. é, A Cris escreveu aqui, hum, a gente esquece porque a gente duvida. Por isso, mesmo quando estamos em paz, logo ela escapa. Entramos num ciclo vicioso entre passado e futuro. uhum. É isso. Aí a Lu, verdade, Paty, as tentações são os nossos pensamentos equivocados, né? Exatamente. Vamos lembrar, né, que o ego é um sistema de pensamento baseado na falta, né, Uhum, baseado na escassez. E, e a gente acreditar nisso, né, traz para a gente, né, um estado de vulnerabilidade muito grande, né? E aí a gente fica com medo, né? Porque a gente acha que a gente é esse ser vulnerável aqui, né? Então a gente pode, todos esses fatores externos que nós falamos, né? A gente, cada um vai, vamos se dizer, para cada um vai ser um treino diferente, uhum, né? Tem né? Para o Luciano, a parte financeira é um treino bastante difícil. Para a parte pode ser que seja o corpo, né? Para Vivi, por exemplo, usar Vivi aqui pode ser relacionamento, né? Então, assim, todos esses problemas que a gente coloca como problemas externos, né, estão baseados na falta, né, estão baseados nesse sistema de pensamento da escassez, né? E aí quando a gente pensa, né, que a gente pode, quando a gente pensa que a gente
pode lidar com isso, ou que a gente pode se proteger de uma situação externa, e aí a gente percebe que a gente não tem controle sobre nada do que é externo, aí a gente fica com mais medo ainda. Aí vem o medo, vem a vulnerabilidade, né? Vem as comparações. Ah, se eu tivesse isso suficiente, aí sim eu seria feliz. Aí sim Ah, eu teria esse paz. ditado. E aí, só que a gente sabe que nunca vai ser o suficiente para o ego, nunca, né? O ego sempre vai usar aquela máxima dele, que é busques e não aches. Nunca vai ser o suficiente, né? Então a gente tem que realmente, né, buscar ajuda, pedir ajuda para o Espírito Santo, para Jesus, né? Para eles irem desfazendo essas crenças na falta, na escassez que a gente tem, né? E aí é porque é essa a sobrevivência do ego. O ego sobrevive nessa nossa crença da falta, da escassez, e que a gente tem que ficar buscando, buscando, buscando fora, né? Só que esse buscar fora, né? Quando a gente se dá conta disso, né? Buscar fora o quê? Porque fora, tudo que está fora da nossa mente acaba, é efêmero. E aí isso traz mais medo ainda para a gente, né? Então é isso, vamos muito junto, nós estamos no mesmo caminho, nós estamos na mesma, cada um na mesma situação, cada um com o seu treino mais específico, vamos se dizer assim, né? Na forma, mas o conteúdo é sempre o mesmo, é sempre o mesmo. Lu. As doenças, Lu, é isso Mas aí mesmo. depois ela escreveu: Preciosa live, vale a pena ver de novo para reforçar tudo isso na nossa mente, Uhum. instante a instante. É. É isso, Lu. É Uhum. isso. É isso, amores. Nossa, que delícia, né? Poder reforçar tudo isso pra gente aqui juntos. É. Tenho, nossa, uma gratidão muito grande por essas lives aqui. Hum. A gente sempre agradece aqui por vocês estarem juntos aqui, Hum. enfim. Mas, nossa, como é precioso mesmo essas oportunidades que a gente tem aqui de reforçar, né, isso aqui para nós e reforçarmos juntos, né? Ai, Uhum. a Vivi, se eu pegar esse ego, coitado dele. Então, minha irmã, Uhum. então, é uma decisão, né? E junto com o É. Espírito Santo, a gente vai experimentar o quê? Que ego? Que o Espírito Uhum. Santo vai dizer isso. Que ego? Uhum. Nada aconteceu. E aí, nossa, gente, porque realmente é sobre isso, né? Não, a gente acha que tem uma guerra, né? Mas a guerra acabou já há muito tempo. É. Vou encher ele de muito amor. É. Aí que ele desaparece mesmo, né? Diante do amor, não sobra nada mesmo. E é isso, Uhum. amores. Vamos juntos. Obrigada. Uhum. É, E amanhã a gente está de volta. É isso Beleza? aí. E eu queria terminar só com essa reflexão, deixar aqui para a gente uma reflexão, que é a sentença 6 e 7. Vamos lá. Não existem lições escuras que ele já não tenha iluminado por ti. Ele já aqui é o Espírito Santo. As lições que irias ensinar a ti mesmo, ele já corrigiu. Nossa, Já é foi, isso. já foi. Vamos juntos aceitar que isso é mesmo assim, né? É isso que a gente quer experimentar, que realmente é uma lembrança. É algo que já está aqui presente. É isso. Hum, Uhum. É isso. Amores, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo, Tchau. pessoal. Obrigado. Bom dia.